Bom, há um tempo atrás eu postei 3 vídeos por aí sobre hermetismo, mas eu não continuei a postar por alguns motivos. Primeiro que assim, eu não tinha disciplina, eu não tinha constância, e segundo que para você falar sobre hermetismo você tem que colocar em prática. Eu tinha só lido livros. Atualmente o momento é basicamente o contrário. Eu estou colocando muito em prática, muitas coisas estão acontecendo na minha vida e eu cheguei na conclusão de novo que eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que me comunicar. Eu já ignorei esse sinal algumas vezes na minha vida, mas assim, não tenho o que fazer. Minha vida sempre colide com isso, sempre colide com criação de conteúdo. Então, hoje vai ser um vídeo mais simples, eu só vou falar assim, o que eu fiz para sair daquela fase onde eu não estava aplicando, eu só estava lendo os livros, eu não estava fazendo nada em relação a isso, para hoje em dia que assim, eu simplesmente tenho isso de forma intuitiva, eu tenho o que está escrito nos livros de forma intuitiva. A primeira delas que eu fiz foi sair do ambiente que eu estava. Eu vou fazer um vídeo maior em relação a isso, mas no momento que você sai de casa, você está vendo poucas pessoas, a sua área de impacto é pequena. Você não tem pessoas que podem impactar a sua vida, você não está conhecendo pessoas que podem impactar a sua vida. No momento que você sai de casa, que você se movimenta, que você conhece novas pessoas, e principalmente saindo da sua zona de conforto, você aumenta as suas chances. O que eu fiz daquela época para hoje em dia que mudou isso? Como que eu apliquei isso? Eu saí de casa e eu vim para um coworking. É, Vocês podem ver aqui, deixa eu só fechar essa minha aba. Hoje em dia eu estou num escritório, isso aqui é um coworking, ok? Eu tenho um escritório separado aqui, mas eu passei por aquela fase de estar naquela mesa que tem todo mundo. Agora eu estou no escritório fechado com um cliente meu, mas assim, eu só conheci esse cliente por causa do coworking e eu conheci mais clientes meus por causa do coworking também. Só pelo fato de eu estar todo dia trabalhando de maneira constante e terem pessoas vendo eu trabalhando, eu já consegui esses clientes. A segunda coisa, esses livros de hermetismo e esoterismo no geral, eles são muito vagos em muitas coisas. Obviamente que eles são vagos por querer, né? A interpretação deles vem de maneira muito densa porque as pessoas têm que ir atrás da interpretação deles. Mas uma coisa que eu vi para ter isso de uma maneira mais digerida, eu não ficar, sei lá, 1, 2 semanas presos em 1, 2 páginas de um livro, que nem a Cabala, que nem o Caibalion, coisa daquilo. Ler biografia, eu tô com uma do Steve Jobs aqui agora que eu já li, reli 2, 3 vezes. Essa daqui, Marca da Vitória, do Phil Knight, também, muito boa. É, Então, assim, são realmente histórias práticas que você consegue ver a aplicação na sua vida. Eu também vou fazer um vídeo maior sobre isso, que não te disse. Eu tive a vontade de fazer esse vídeo, eu tive assim eu tive o impulso de fazer esse vídeo, eu não posso ignorar esse impulso. É, Voltando para o assunto. Terceira coisa, você tem que achar os frameworks certos. Eu estava indo para um framework muito diferente do que era o meu ideal. Eu estava indo para um framework mais voltado para Neville Goddard, esse tipo de gente. É interessante ser aplicado da maneira certa, mas abre muita margem para erro. Na minha visão, abre muita margem para erro. Eu só comecei a realmente conseguir melhorar quando eu fiz 2 coisas, e são 2 coisas que eu realmente recomendo todo mundo fazer. Que foi fazer um teste de enneagrama. Você pega na internet, você pesquisa teste de enneagrama e você faz algum, que você vai ver os seus tipos atuais, tipos numerológicos atuais mais predominantes na sua vida, e você pega os seus tipos de alma, ou seja, sua data de aniversário, esse tipo de coisa. Eu não vou explicar exatamente como que é, mas assim, é coisa da época de Platão que carregou até hoje.
disso e, bom, você faz a comparação entre o seu teste de Eneagrama e o seu Eneagrama, que assim é o da sua alma em si. E o que me fez melhorar bastante foi realmente tentar chegar ao máximo perto do meu Eneagrama da minha vida, assim, do meu número de aniversário tal, do meu nome, esse tipo de coisa, e me afastar um pouco do meu teste de Eneagrama antigo. Que seria no caso do alter ego, esse tipo de coisa. Outra, psicanálise. Jung. A coisa que me fez realmente melhorar, assim, se fosse para atribuir uma coisa que me fez melhorar, foi analisar meus sonhos. Todos os dias eu pego e eu escrevo os meus sonhos aqui. Não precisa de nada de demais, nem Notion, nossa, eu tenho que ter um caderno para isso, nada de demais. Fiz isso daqui, olha só. Peguei no meu WhatsApp, calma aí que eu entrei na imagem aqui. Simplesmente, olha só, eu pego e eu escrevo. Todo dia que eu acordo, quando o sonho está fresco na memória, eu pego e não tá dando para ler aí, que bom, porque tem coisa de fora aqui também. Mas todos esses textos maiores aqui são sonhos meus, ok? Que eu chego e eu simplesmente escrevo esses sonhos. Aí você pode ver aí que, olha só, cara, quase todos os dias tem algum sonho. Tem sonhos que eu lembro mais, tem sonhos que eu lembro menos, mas todos eles são uma maneira do seu subconsciente se comunicar com você. Então, sempre é bem importante levar esses sonhos em conta, tanto para o seu progresso, aquilo que você tinha que resolver, que você sabe que você tem que resolver, você consegue medir esse seu progresso por sonhos e, e eles te mostram coisa que você nem sabe que é um problema, mas que está dentro de você e que tem que ser olhado, tem que ser cuidado. Então, são basicamente, eu acredito que são essas três coisas que eu falei, que são sair do seu ambiente, caso esteja te atrapalhando, cara, não tem por que dar murro em ponta de faca. É, se você tiver a possibilidade de sair do seu ambiente, saia. Principalmente se tiver mais pessoas. Então, assim, ambiente, pô, biblioteca de faculdade, o próprio coworking. Eu tive sorte que eu tinha dinheiro para pagar o coworking. Esse tipo de coisa. Segundo, tentar sair mais desse mundo de ler os livros de hermetismo, que obviamente que é muito bom. Eu ainda tenho o Dhammapada, eu ainda tenho a Cabala ali do lado, como eu estou mostrando aqui, olha só, na janela ali tem os livros. Mas mesmo assim, tentar sair disso e ir para a parte mais prática. E a terceira que seria realmente análise, psicanálise, realmente, para cuidar da saúde mental. E obviamente que o quarto e o mais importante seria a ação, mas isso está subentendido nesse momento inteiro. Então é basicamente isso. Eu vou fazer vlog, vídeo do que eu quiser aqui agora e eu espero que eu poste todos os dias. Esse vídeo provavelmente vai ser postado dia 15 e depois disso eu vou tentar gravar de maneira constante, porque, que nem eu disse, é um sinal muito importante para minha vida. Isso daqui é um sinal que eu sei que ressoa muito comigo. Então não tem por que eu continuar ignorando ele. Apliquem isso para a vida de vocês também. Se tem alguma coisa que vocês sabem que vocês têm que fazer, vai lá e faz. Então é isso. Valeu.